dizer das pessoas é mais incrível do que você imagina, do que você vê. E as que não são, eu mudei assunto. É uma boa estratégia, né, cara? Porra, é mesmo, né? Rapaz, tá quente São Paulo hoje, né, cara? Mas como é falando, né? Tu viu o trânsito, velho? Se uma vez era minha prima, agora é a blogueirinha da cidade do lado. E é num nível absurdo, né? Ao mesmo tempo, se alguém vai me criticar, não é só minha amiga do colégio, é todo mundo lacrando com um comentário embaixo de um post que eu fiz na internet. E eu não tenho ego pra dar conta disso. Como adulto, a gente é uma criança muito mais. Então, nós temos hoje o que eu chamo de tempestade perfeita pro caos. Porque nós temos um tempo histórico muito mais complexo e uma geração muito menos capaz de enfrentar. É por isso, Igor, que quando eu terminei meu curso, a gente tratava suicídio infanto-juvenil como exceção clínica. Você talvez atenda 1 ou 2 casos ao longo da tua carreira. E hoje é feijão com arroz de consultório. Porque tá faltando adulto na sala. Eu até digo que pais que têm filhos, mas não os educam, porque têm preguiça, ou porque aí minhas coisas, enfim, ou porque estão sequestrados também pelo mundo digital, externalizados com baixo nível de consciência, cometem aborto afetivo. Deixa o filho nascer, mas não educa. Quem não educa comete um aborto afetivo. E haja terceirizar para a escola, terceirizar, entregar, e não a escola tem que dar conta, e você terceiriza tudo. E crianças que são pobres, crianças ricas, que estão sempre sendo entregues a alguém, porque os pais têm mais como se fosse mais um objeto da coleção de luxo que eles têm. O carro, a casa, e eu tenho filho, entendeu? Dá trabalho pra caramba, esgota pra caramba, você tem que estar lá, você aprende todo dia, não é fácil a jornada, tem dia que você tá cansado, não que um dia liga uma TV porque você tem que tomar banho, entendeu? Mas fazer isso o tempo inteiro é uma responsabilidade. Então, em 2026, eu digo a você que, no meu caso que eu tenho TDAH, eu agradeço a Deus que eu nasci na época de Sessão da Tarde. Porque eu, com meu TDAH, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Globoplay, eu não ia dar pra gente não, cara. Tem que ficar... Cara, eu tinha que esperar Barrados no Baile 1 semana pra ver Brandon em Beverly Hills. Eu tinha que esperar esse dia. A gente pula a introdução do episódio, cara. E essa velocidade, ela é um desrespeito ao nosso ritmo. Tanto que tá tendo um movimento contrário a esse agora. Low. É verdade. De fazer com mais leveza, de desconexão. Jovens voltando pro celularzinho de lanterninha, que é só pra ligar. Porque o prejuízo que isso causou é recente, mas é avassalador. Porque a internet, smartphone e aplicativos de rede social é 1 segundo da história humana. Mas, cara, que segundo que já fez um caos. Pior que é. Que, inclusive, na nossa discussão sobre consciência, diminui o nível de consciência porque eu tô tão preso e externalizado a essas dependências que eu não consigo ter tempo para pensar sobre mim. Porque para ter nível de consciência, eu tenho que pensar sobre quem eu sou. É aí que começa, não é? A primeira coisinha que dispara o resto é tu pensar sobre você mesmo, né? Nossa, mas isso aí dói também, hein? Dói. Por que dói? Não é complicado? Por que dói? Por que será que dói? Porra, eu acho que no meu caso, quando... imagina que eu sou um millennial. Eu sou um millennial meio lá do, sei lá, do Rocha, lá no Rio de Janeiro, né? Então, o que eu tinha que ter na minha vida? Tem que ter uma família, uma casa e um carro. Era isso que eu tinha que ter na minha vida, né? Todo mundo tem que ter isso aí. Então, o que a gente queria? A gente queria o melhor carro. Não queria um carro legal. Não era o melhor carro, era um carro legal, entendeu? Era uma casa legal. Não era a melhor casa, né? Era precisava disso. Quando eu alcancei essa parada, fudeu, porque eu fiquei perdido. Eu não sabia mais. E agora? E eu já tava na internet, e a internet parada que... Quem que se aposentou, né? Deve ter, tu conta nessa mão aqui, uns caras que pararam, entendeu? Então, era algo sendo construída ainda, né? Então, eu tava num lugar que eu tava solto. Eu vou adquirir nível de consciência. Só que o que eu percebo hoje, que uma outra dificuldade do nível de consciência para isso, para ficar nesse cachorro louco, é a pressa que as pessoas têm de resultados. Elas não querem esperar o tempo. Tem coisa que acontece rápido? Acontece, mas não é pra todo mundo. Vê se você tá falando do que eu tô pensando aqui, ó. Teve algumas coisas na minha vida que eu queria muito, muito. E eu corri atrás delas com tudo que eu tinha. E rolou, e eu consegui. Mas, sabe, não teve o efeito esperado, não aconteceu do jeito que eu tava imaginando. No fim, cheguei a pensar que uma coisa ou outra não era bem aquilo que eu queria. Agora, teve umas outras coisas que foram de uma forma mais não é descontrolada, nem desregulada, é de uma forma mais relaxada. É que eu não queria usar a palavra foram mais no flow, tá? As coisas foram mais suaves, assim, eu queria.
mas eu vou estar pronto para quando vier, entendeu? Eu não vou com tanta vontade ou tanta força atrás disso daí. Eu vou deixar rolar e eu vou estar pronto. Essas foram as melhores coisas, cara. E eu podia dar um exemplo fácil aqui do carro que eu tô dirigindo agora, que é um carro que eu tô namorando ele há 1 ano. E aí outro dia apareceu um amigo falando que tava com um carro desse aqui, ainda me vendeu com desconto, fiquei felizão. Mas, pô, dá pra falar melhor de como foi a construção da minha relação com a minha esposa, por exemplo, entendeu? Que o grande segredo, no fim das contas, tem algum, mas eu acho que o maior de todos cara, a gente não tava tentando encher o saco um do outro. Tá? Já é um grande benefício. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que a gente sabe o espaço um do outro, entendeu? E a falta do controle nessa equação de eu controlar uma outra pessoa pela sensação de que é minha, entendeu? Ou de deixar ser controlado também, sabe? Porque às vezes tu é controlado porque tu deixa, né? Deixar ser controlado também. Então, essas coisas claras e a maneira como elas foram acontecendo são as melhores coisas que vieram pra mim no fim das contas, tá? E aí eu digo hoje que as coisas acontecem na hora certa, entendeu? Porque me parece que é isso que eu tô te falando. Coisas que eu quis tanto e eu corri tanto atrás, eu tive na hora errada. Puta, foi isso, eu tive na hora errada. Cara, eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Eu acho que quando a gente quer violentar o tempo das coisas, que a gente não respeita o tempo do plantio e colhe antes do tempo, a gente não tem maturidade nem pra absorver, sabia? Uma vez eu contei... Isso parece papo de doidão, parece, mas a verdade é que assim, é que tu tá correndo atrás do rabo. Né? Naquela época você não consegue ver a grandeza do lado. Quando eu sou casado com o Janine já há um tempão, a gente casou em 2008, e eu falei pra ela assim, eu não te merecia antes. Se você aparecesse na minha vida antes, eu não ia te enxergar com a grandeza que você tem. Eu precisei me ferrar muito em outras relações pra poder, quando você chegar, dimensionar o tamanho que você tem. E eu acho que a vida é muito nisso, em vários aspectos. Pra quem tá se vendo, pra quem tá se enxergando, pra quem conversa consigo, inclusive com o Igor, que era o sacana, que agora começa a virar um parceiro. Esse processo faz com que a gente veja e a gente entenda que certas coisas que a gente tentou antecipar não deu certo. E que outras coisas vieram no flow, aconteceram. Mas há uma geração hoje que tem uma pressa muito grande porque as coisas se tornaram fáceis e cria uma sensação falsa de que tudo é do mesmo jeito. De que do jeito que o Person Delivery, a comida chega, o meu lugar numa empresa vai acontecer. Eu entrar agora e eu vou ser CEO há 6 meses. Ou vou criar um cara dela. Mas eu não conhecia quem era ele. Então eu fui conhecê-lo. E o primeiro momento foi terrível, porque eu descobri que eu era igual a ele. Personalidade igual, todo mundo achava gente boa, tal. E eu me senti mal porque eu era a cópia do inimigo, né? Até que eu entendi, mas eu tinha que ser igual a quem, senão a ele, né? E nisso a relação com a minha mãe, minha namorada desandou. Porque minha mãe ficou com muita raiva de Janine porque ela me fez perdoar o inimigo. E no dia do casamento tinha a foto do meu pai casando atrás com minha mãe, atrás de 16 a 17 anos eles. Minha mãe levou essa foto pra casa, cara, e ficou no quarto 1 ano conversando com ele. Miserável, infeliz, por que tu fizesse aquilo? Aí 1 ano depois ela, meu filho, pode levar a foto. Eu tô em paz, eu perdoei. Esse perdão chegou a mim também. 1 ano depois ela se foi, mas ela foi sem isso. Ela foi só com os resquícios de tudo isso no corpo dela, que a doença autoimune é um atacar a si mesmo, né? Ela foi com essa leveza de alma, que foi importante para ela. E aí, essa mulher me fez perdoar e me fez ser um marido capaz de viver um relacionamento. Acho que quando a gente entende que quem tá perto da gente é também o responsável por esse sucesso, nada do que eu conquisto não tem a assinatura de muita gente. No fim das contas, a gente descobre que no fim do dia nós somos resultado de muitos amores. Tem uma assinatura de muita gente aqui nessa mesa, não só a sua. Em cada palavra que eu faço, em cada livro que eu escrevo, tem a assinatura de muita gente. Desde as pessoas que eu amo, que estão perto de mim, as pessoas que trabalham comigo, aos pacientes que eu escutei, as pessoas que eu converso nos aeroportos da vida, que desabafam, que contam histórias até hoje. É esse nível de consciência que a gente vai adquirindo e a gente vai olhando e pensando, cara, isso é um privilégio, no fundo. Usar o espaço público que não nos pertence, porque agora se o YouTube quiser derrubar amanhã tudo, né? No entanto, a gente está tendo um senso de responsabilidade sobre a audiência, sobre o que a gente entrega para as pessoas. Mas isso só é verdade se você estiver fazendo isso em casa. Porque eu acho que no fundo, a internet tem uma coisa que é meio engraçada. Você pode mentir muito, mas você pode ser muito desmascarado. Porque você não consegue sustentar a máscara muito tempo.
Então chega um tempo que vai perceber que o que é realmente coerência, e aquilo vai transparecer no teu cotidiano, que no fundo é como se você estivesse trazendo para aqui o Igor que você é em casa. A pessoa que você é. Então, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu cheguei aqui 4h30, por causa do trânsito de São Paulo, eu tive medo de atrasar, então eu cheguei, a gente ficou batendo um papo. Eu apenas pude conferir por minhas inferências das muitas vezes que eu tive falando no podcast que você é o que você é aí sentado. Muitas pessoas me perguntam, como é Igor? Vão perguntar, como é que é ele? Como é Cortella? Como é a Lúcia? Como é o Alok? Entendeu? Perguntam. E eu tenho o prazer de dizer das pessoas, é mais incrível do que você imagina, do que você vê. E as que não são, eu mudei assunto. É uma boa estratégia, né, cara? Porra, é mesmo, né? Vai tá quente São Paulo hoje, né, cara? Mas como é fulano? Tu viu o trânsito, velho? É um bom jeito de lidar. Bom, tem mensagem pra gente aí, Jean? Tem? Eu vou pegar aqui, mas enquanto eu vou pegando aqui, deixa eu falar pra você aqui do parceiro de hoje que tá patrocinando esse episódio, que é o G4, cara. O G4 tá fazendo uma série de vídeos pra tentar fazer você conhecer um pouco mais sobre a verdade de alguns heróis do Brasil que não se fala muito sobre eles, tá? Não se fala muito sobre as pessoas, alguns empresários, pessoas como Barão de Mauá, que fizeram coisas impressionantes pelo Brasil, mas a gente, na verdade, não sabe muito sobre o que está acontecendo. Então eles estão fazendo uma série de vídeos, que inclusive o primeiro foi sobre o Barão de Mauá, sobre os heróis do Brasil, para fazer você entender alguns aspectos sobre quem realmente carrega o piano no Brasil, que são os empresários, cara. E o G4, inclusive, é um grupo, na verdade é um lugar para você ser um empresário melhor, mais capacitado, talvez com um nível de consciência mais... E os livros aí, cara, em que medida isso daí também são ferramentas? Cara, escrever é uma coisa incrível, né? Minha mãe era jornalista. Minha mãe, aos 26 anos de idade, ela apresentava um programa de TV, um de rádio. Ela fazia o editorial do jornal, Opinião, e era secretária do superintendente dos diários associados na minha cidade. Trabalhava um pouco ela, né? Com 26 anos. Então eu fui exposto a esse universo. E quando chegou, minha mãe usava primeiro aquelas Olivettes, foi chegando as IBMs de esfera. Quando chegou o computador, ela já não se adaptou. A gente comprou um XT California com DOS. E quem entendeu isso tá velho. Pessoa velha. E aí a gente comprou esse XT California com DOS. Ela pegava os artigos, escrevia à mão e eu digitava. E quando eu fiz o primeiro livro, uma pessoa perguntou, como você aprendeu a escrever? Cara, velho, eu nunca tinha pensado nisso. E eu lembrei do senhor Miyagi ensinando Daniel San, pinta em cera, e ele achando que não estava aprendendo a lutar, mas estava. Minha mãe estava me ensinando a escrever. E tem muito dela na minha escrita. E as pessoas dizem assim, é como se eu estivesse escutando, porque eu procuro ser muito, muito humano aí nessa escrita, né? E surgiu de duas provocações. Primeiro foi da minha esposa, que disse assim, meu amor, toda vez que termina a palestra, as pessoas querem levar algo seu. Como elas não podem te levar que você é meu, seria bom você escrever algum livro. Que elas podiam levar algo seu. Mas eu não escrevi livro nenhum. Até que com um amigo meu, a gente tava sentado conversando, chegou um outro amigo, você devia escrever um livro, tem tanto conteúdo massa. Por que tu não escreve? Eu nem consegui articular, o meu amigo falou, preguiça. Ele só pode ser preguiçoso. Aí eu, velho... É isso mesmo, né, velho? É preguiça, né? Não tem outra palavra. Porque, de fato, conteúdo, histórias, eu tenho. Então, pô, tu me irritou, velho, mas obrigado. Eu cheguei em casa e comecei a escrever os livros, né? E aí foi uma experiência gostosa. É uma coisa complexa para quem tem TDAH, porque tem que ter um foco danado. O que compensa meu TDAH? Eu tenho um nível de disciplina muito alto. Então, eu não deixo de fazer um compromisso. É disciplina. Agora, para escrever um livro, você tem que sentar e tem que desconectar tudo e escrever. O mais recente que eu escrevi foi esse aqui com a Lúcia, né? Esse aqui foi o penúltimo com Cortella. A gente até concorreu ao Prêmio Jabuti. Legal. Mas eu escrevi um livro novo agora que vai chegar, que é sobre relacionamentos tóxicos. E eu vou te dizer, eu nunca sofri tanto para escrever um livro. Por causa da pesquisa, por causa dos lugares que tu teve que visitar? Eu tive que visitar vários lugares em minha memória, da minha própria infância, da relação dos meus pais, do que minha mãe passou. De os 26 anos ela resolveu parar de suportar um relacionamento em que ela apanhava e pedir divórcio em 77, no meio do interior da Paraíba. Ser expulsa de casa, perder tudo e tentar se matar. Como Ana Karenina, que depois de toda a traição de toda a sociedade russa, ela se joga no trem. Mas que bom que ela foi salva e depois continuou. Revisitar todos esses lugares e todas as dores dos meus pacientes me trouxe muita dor, mexeu muito comigo, mas ao mesmo tempo eu percebi a importância de falar do tema, né? E espero que isso contribua com muita gente.
Para mim é aprofundar o que a gente tá falando aqui. Uhum. No livro você tem condições de aprofundar e chegar em lugares, você constrói a sua própria percepção a partir do que você está lendo e aquilo vai impactando você de um modo muito particular. Entendi. E é fácil, moleza para comprar esses livros aqui, não é? Né? Tem a Livraria da Alma, Alma Talks, que você conhece, né? Que é um projeto lindo, que é o Eduardo, eu e a Lúcia e outras pessoas fazemos parte. Tem a Livraria da Alma, que você pode comprar na internet de modo geral, mas a Livraria da Alma é uma